Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, iremos iniciar aqui, o capítulo 3 da lição, número 7, onde fala sobre a Bíblia transforma pessoas. E o título da lição diz o seguinte: a Bíblia nos torna humildes. Isso é o título da lição. Nos tópicos da lição diz: Deus aborrece a soberba, iremos aprender aqui na lição. Cristo é o nosso exemplo de humildade, e a humildade é uma virtude cristã. Então nós iremos aprender tudo isso aqui. Meus irmãos, a Bíblia nos torna humildes. Então eu notei aqui, isso que quando foi escrito aqui, quando isso João, e outros escritores bíblicos escreveram, mas no caso de João, não é isso? Quando João diz, não ameis o mundo, vamos ler lá em 1 João, 1 João, capítulo 2, versículos 15, que diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando o apóstolo João, ele escreveu, esse mundo que ele se refere, não é o mundo, as pessoas, mas esse mundo que João se refere é o sistema iníquo. É aquele sistema de vícios, de drogas, isso de corrupção, aquelas pessoas que mentem para adquirir vantagens, aquelas pessoas que passam por cima das pessoas, a soberba, o orgulho. Então, quando João falou isso aí, não ameis o mundo, é esse sistema, esse que ele se refere, esse sistema iníquo, que a própria Bíblia diz que Deus ele abomina. Então, quando ela fala assim de o que é concupiscência, concupiscência, quando ele falou aqui em 1 João, isso não a concupiscência da carne, dos olhos. Concupiscência pode ser traduzido como é um desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que nós não fazemos e nem tenhamos. Ou seja, a concupiscência é como se fosse um desejo. Acho que dá para ver daí, né? Como se fosse um desejo, da carne, a gente desejar aquilo que nós não podemos ter, nem ser, dos olhos, não é isso? E a soberba da vida, não é isso? Que a soberba nada mais é, nós iremos estudar aqui, não é isso? Que a soberba é aquele sentimento de superioridade aos outros. Então, quando João falou isso aqui, então nós vemos aqui, que a Bíblia nos torna humildes. Então Deus ele aborrece, ele resiste ao soberbo. Então nós vemos aqui o que é soberba. Já que a gente falou sobre soberba aqui, o que é soberba? Soberba ela é o sentimento de superioridade em relação aos outros. Ou seja, eu tenho mais dinheiro, então eu sou melhor. Olha uma coisa que teve muito no passado e hoje tem. Tem pessoas que se acham melhor do que os outros pela cor da pele. E todos nós, brancos e negros, viemos de um mesmo casal, Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e todo ser humano veio desse casal. Todo ser humano é uma criatura de Deus. Então todos nós somos iguais diante de Deus. Essa distinção que tem racial, isso é um pensamento diabólico, isso não tem nada a ver com Deus. É o que a Bíblia diz aqui, que Deus ele abomina o soberbo, aquele que se acha melhor do que os outros. Não é isso? Então soberba significa o sentimento de superioridade aos outros, às outras pessoas, por conta da cor da pele, por ter mais dinheiro, por morar numa cidade melhor, por morar num país melhor, mais desenvolvido. Então tudo isso é soberba. E a Bíblia deixa bem claro, deixa explícito que Deus ele abomina o soberbo, ele resiste ao soberbo. Então nós vemos aqui que Deus, o cristianismo nos torna humildes, a Bíblia nos torna humildes. Nós podemos ver que lá em Efésios, nós vemos aqui lá em Efésios, o Paulo ele escreveu o seguinte, ele usou esse termo aqui, não é isso? Até uma palavra grega, tapeinofrosone, que significa humildade. Não sei nem se a pronúncia é essa, mas pelo menos no português seria essa. Então, significa humildade de mente, humilde de mente, de espírito, humildade de mente, humilde de espírito.
né? Nós vemos tudo isso aqui. Por exemplo, né? Que denota gentileza, cortesia e submissão. Você lembra que em aulas passadas eu falei que a vida não está a vida não é rebeldia, mas a submissão, né? A obediência. A vida ela não consiste na rebeldia, mas consiste na obediência. Então nós vemos aqui, né, que esse grego aqui, tapeinophrosone, significa humildade de mente, humildade de espírito, que denota gentileza, cortesia, submissão, não é isso? E humildade, né? A pessoa humilde. O que uma pessoa humilde pode ver? O que nós esperamos de uma pessoa humilde? O que a Bíblia ensina? A humildade, quem é humilde, né, tem uma postura despretensiosa, né? Eu vou fazer o bem sem saber a quem. Não tem esse ditado, vou fazer o bem sem saber a quem. Então, a pessoa humilde tem uma postura despretensiosa, não quer saber se vai receber algo em troca, né? É uma pessoa modesta, né? Isenta de vaidade. Olha aqui, de vaidade, não é isso? E o principal, olha aqui, veja uma coisa que nós precisamos aprender hoje em dia. Ela favorece o bem da coletividade. Né? Ele não é egoísmo, não é isso? Não é egoísta, não quer saber só de si. Então uma pessoa humilde, ele vai favorecer o bem da coletividade. Ele vai ser bem visto na sociedade, ele vai ser bem visto na rua que mora, no bairro que mora, na cidade fora. Então, porque uma pessoa humilde, vou repetir, ela tem a postura despretensiosa, modesta, isenta de vaidade e favorece o bem da coletividade. Não é uma pessoa egoísta. Não é isso? Nós vimos aqui que a humildade, né? Ainda falando sobre humildade, né? Que a Bíblia nos torna humildes, não é isso? Então nós vemos aqui que Deus ele aborrece a soberba. E não existe um exemplo melhor do que o próprio Cristo. A Bíblia diz que Cristo, né? Nós vemos que Cristo ele lavou os pés dos discípulos. Ele morreu na cruz por nós e lavou os pés dos discípulos. Veja que humildade, lavar os pés de pessoas é uma humilhação muito grande, mas Cristo fez isso para nos ensinar e aprendermos que nós devemos ser humildes. Falando sobre humildade ainda, a Bíblia nos diz que nós devemos ser humildes, porém, nas religiões antigas, né, entre os povos pagãos, a humildade ela era vista como uma incapacidade, como uma falta de amor próprio, como uma fraqueza do ser humano. Ou seja, vamos ver aqui, olha, a humildade ela era tida como uma fraqueza, né, de caráter, uma falta de amor próprio, ou seja, era uma atitude negativa. Isto era a visão das religiões antigas e dos povos pagãos. Então essa era a visão que eles tinham dos povos pagãos e das religiões antigas. Uma vez eu estava lendo um livro, não lembro o livro, e até comecei a conversar com uma pessoa sobre isso, e teve um escritor, não lembro qual era o escritor, que o escritor dizia o seguinte, que a pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Porém, a Bíblia diz que nós devemos pedir ajuda, porque é melhor dois do que um. Para fazermos aliança, seja no meio político, né, para termos paz uns com os outros, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, para favorecer o bem da coletividade, é necessário pedir ajuda. E pedir ajuda é um sinal de humildade. Pedir ajuda é um sinal de modestia. E devemos agir assim. Então essa visão de que humildade era um sinal de fraqueza, isso é uma visão desprezível. Porque pessoas que não se apegam na humildade vai ser egoísta, vai ser soberbo. Então nós vemos que a humildade ela é um dos pilares da fé cristã. Sem humildade, vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Isso foi Jesus pregando, falando sobre no Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre pode ser traduzido como humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humilde, porque deles é o reino dos céus.
quer ter um bom relacionamento com Deus, quer ter um bom relacionamento com o próximo, seja humilde. Precisamos ser humildes. Ou seja, quando os discípulos eles aprenderam de Cristo que deveriam ser humildes, né? Onde a própria Bíblia, onde a própria lei, desde o Antigo Testamento, falava, incentivava a humildade, então, ou seja, na época dos apóstolos, na antiguidade e até hoje também, né? Ser humilde é andar na contramão da cultura e da religiosidade. É isso mesmo. Ser humilde é andar na contramão da cultura e da religiosidade na época dos discípulos e também muitas vezes hoje também. Porque muitas vezes hoje se prega muitas coisas, se ensina muitas coisas, mas deixa a humildade de lado. E a humildade é um dos pilares, vou repetir, é um dos pilares da fé cristã. Teve um alemão, né, no século, um alemão, 1844 a 1900, eu acho que a pronúncia do nome dele é esse, Friedrich Nietzsche. Era um alemão filósofo e ele dizia que as virtudes cristãs eram um sinal de fraqueza e de incapacidade. Então era, veja, já no século XIX, um filósofo alemão afirmando que as virtudes cristãs significava fraqueza e incapacidade. Aí eu pergunto a você, e para mim também serve essa pergunta: a quem devemos ouvir? O mundo, o sistema iníquo ou o Criador dos céus e da terra? Onde o Criador dos céus e da terra, aquele que criou a mim, que criou você, que dá o ar que nós respiramos, ele diz, a sua palavra diz que devemos ser humildes. Mas algumas pessoas acham que isso é sinal de fraqueza, de incapacidade. Se ser humilde, se pedir ajuda é sinal de fraqueza, então eu sou fraco. Então eu me ponho como uma pessoa fraca. Eu necessito da ajuda de Deus e também quero ter paz uns com os outros. E para ter paz uns com os outros tem que ser humilde, né? Tem que recorrer à palavra de Deus, tem que meditar. Então é isso. Aqui finalizo o capítulo 3 e espero que vocês tenham aprendido. Vou finalizar por aqui. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Que Deus os abençoe e vos dê uma ótima semana de paz e de alegria.